2024 já foi embora, graças a Deus. 2025 à porta, já pulsante. 2025 pulsante. A gente vai ter que apertar o botão do nitro para representar bem o reino dos céus nessa terra. Para as pessoas terem de que nos culpar de sermos cristãos. E quando as pessoas têm do que nos culpar de sermos cristãos, é porque estamos praticando a palavra de Deus. Estamos exercendo a nossa fé. Nós estamos colocando a nossa fé para trabalhar. E precisamos estar atentos a isso, amados. Já passou o tempo de ser menino. Então, o menino agora é só cultinho. E a gente não está fazendo o culto. Para nós, o que é culto? Nós não viemos receber o culto ou participar do culto. Você não participa de culto. Você presta culto. Estava falando com uma das líderes de departamento hoje, antes de começar o culto, e falei isso com ela, né? Precisamos mostrar quem somos. Nós temos que sair de trás das malhadas, de trás dos serviços, de trás das programações. Começarmos a ser a palavra viva e eficaz que anda sobre a terra. A palavra de Deus, ela tem força, ela tem vida, ela é eficaz porque ela habita em nós. Nós somos a palavra no sentido de personificação da palavra. A palavra toma forma quando nós a compreendemos, nos submetemos a ela e, em obediência a ela, nós andamos. Que aí verdadeiramente somos o quê? Luz e sal da terra. É isso, essa responsabilidade que não é pesada. Ela pode ser trabalhosa, mas ela não é pesada. Porque Jesus orientou o quê? Traga o seu fardo e troque com o meu é leve. Está cansado? Todo mundo vai falar, estou cansado. Porque até festejar cansa. Eu estava conversando com não sei quem agora, e falando, estou cansado. Vai cansar de quê? De festejar? Mas falando sério, festejar cansa. É uma festa aqui, outra comemoração ali, sai da casa de A, vai para a casa de B, cansa. Arruma menino. E quem tem filho sabe, tem que fazer 2, 3 malas para ir, para ter, para saber. Então, assim, cansa. Mas uma coisa que não cansa é a nossa responsabilidade que recebemos quando decidimos sermos feitos filhos de Deus. Quando nos rendemos a Jesus, sabe? Não quero que seja um culto nostálgico, não é isso que eu quero. Eu não quero mexer com a emoção de ninguém. Eu quero, mais uma vez, soprar as cinzas dos festejos de final do ano, as cinzas do início de um ano, de promessas que não foram cumpridas, de compromissos que não foram assumidos, para que você possa voltar a ser o responsável, o fiel guardador, o fiel depositário das coisas de Deus, das coisas do reino e, consequentemente, da palavra de Deus. Li o último capítulo novamente de um dos livros do pastor Anderson hoje, sentado. Os 7 princípios. Quem leu os 7 princípios? Quem lembra do último capítulo dos 7 princípios? Qual é o 7º princípio que o pastor Anderson colocou lá no livro? Quem acertar, eu vou dar um livro de presente. Só para incentivar. Dinheiro. Dinheiro. O último capítulo dos 7 princípios, o 7º princípio do livro, os 7 princípios do pastor Anderson é dinheiro. E lá ele vai decorrendo que pobreza é emocional, enfim, sociologicamente, um bocado de coisa falando, mas ele fala assim que nós não somos nem nossos, nós somos fiéis dispenseiros do reino dos céus, nós somos fiel guardadores e fiéis gerentes daquilo que já recebemos da parte de Deus para com nossos irmãos. E dentro disso tudo inclui-se dinheiro. Então, até o dinheiro que trabalhamos os 365 dias, ou vou até
trazer para o tempo atual. Até o dinheiro que trabalhamos, os 300 que ganhamos, juntamos, guardamos, os 365 dias do ano de 2024, não é meu nem seu. É de Jesus. Se você for filho de Jesus. Se você for filho de Deus. Porque ele não te comprou? Quem disse que um escravo tem posse? Essas responsabilidades a gente não pode esquecer, não, amados. Mas não é peso. Vocês entendem isso, que não é peso? Vamos dizer, vou trazer assim. É uma honra, é uma responsabilidade, é uma dedicação, é uma devoção ser um verdadeiro filho de Deus. E se você não tem essa consciência, se eu não tenho essa consciência, aqui é um mero clube. Que era isso que eu estava falando com uma das líderes do departamento. Meu receio é que a Igreja em Movimento, aqui de Santo André, vire um mero clube de vulgos cristãos. Que só querem vir para bater o ponto. Porque o camarada, ele é tão viciado, vou usar esse termo, ele é tão viciado no culto, que se ele mata um culto, falta um culto, ele sente falta de alguma coisa, fica um vazio nele. E aí ele fala assim, rapaz, o que eu fiz? Aí quando vai procurar e olhar o quê? Faltou o culto. Mas entenda, esse vazio que ele está tendo não é um vazio de responsabilidade, é um vazio de que não cumpriu a meta. É um vazio de que não foi. Por isso que eu falo, se você é viciado no culto, mas não em prestar o culto, mas sim de participar só de bater o seu ponto, está errado. Então, primeiro culto do ano de 2025, nós estamos aqui reunidos para lembrarmos de que somos filhos, somos servos, somos escravos de Deus. E por isso nós temos algumas responsabilidades que precisamos amadurecer, primeiro, a nossa mente, segundo, o nosso espírito, o nosso coração, para que possamos, de fato e de verdade, representar bem aquele que é o nosso Pai. E não é uma força de culto que vai fazer com que você se torne um cristão. E sim, a sua conversão, de fato e de verdade, às Sagradas Escrituras e tudo que nela está contido. E nela diz que nós devemos congregar. Você está vendo que o congregar faz parte de uma realidade de alguém que compreendeu e se converteu a Jesus Cristo e por isso recebeu um selo do Espírito Santo e agora ele tem as responsabilidades de ser filho de Deus. É como o homem, quando nasce um filho homem, ele só por ser homem já tem uma responsabilidade divina. Qual é essa responsabilidade divina? Ele porta a semente da vida. Vocês entenderam, né? Ele porta a semente da vida. Só por ser homem, ele já tem a responsabilidade de guardar de ser o celeiro de vidas. Olha isso. Pega isso no seu espírito aí, macho. Você é responsável, porque você é o celeiro das sementes que geram vida. E a sua esposa, as mulheres, é a terra fértil aonde essa semente tem a originalidade de receber a semente. E aí, a boa semente e a terra fértil vai gerar vida. Então, que 2025 não esteja sendo gerado hoje, nesse culto que estamos prestando a Deus, mas que tenha sido alvo das suas orações no ano que passou. Porque nós não temos o poder de mudar o que vivemos.
Nós temos o poder de viver o hoje bem, para que o amanhã não passemos debilidades ou necessidades ou qualquer outra coisa daquilo que nós deixamos de fazer hoje. Ou por um extremo, ou por uma omissão. Eu não consigo mudar uma vírgula do minuto que eu fui lá e tomei uma água. Já foi. Não tenho como resgatar e não tenho como mudar aquilo. Mas agora, nesse momento, eu estou trabalhando para que o meu amanhã, Deus, o nosso Pai, possa olhar para mim e falar assim: opa, dispenseiro bom e fiel. Então, se eu quero viver amanhã, um aspa bem grande aqui, uma gíria, de boa com Deus, de boa com os irmãos, eu tenho que trabalhar hoje. Esses dias eu estava em casa pensando em algumas coisas, lendo, escrevendo. E eu lembrei do Carlos, lá de Aracaju. Amados, pense numa pendenga, numa terra seca, que esse seu pastor já passou com Rosângela. Os meninos, graças a Deus, não vão lembrar de muita coisa, porque eram crianças, eram pequenos. Eu acho que a Pietra era do tamanho do... Como é que é? É Samuel, né? Era do tamanho de Samuel, Pietra. E Brendinho era novinho. E tinha muitos funcionários. E um desses funcionários é o Carlos. Se até essa gravação chegar a ele lá, que ele de vez em quando curte a gente lá no YouTube, Carlos chegou para mim, crente, fiel, fervoroso, Assembleia de Deus, canela seca, madureira, pancada. Ele chegou passando maior crise, irmãos. Maior crise, maior crise. A crise estava tão pesada na nossa vida que a gente estava dividindo marmita. E eu estava dividindo marmita com o meu funcionário. Um dia eu comprava marmita e dividia com ele, outro dia ele comprava marmita e dividia comigo. E assim, nós estávamos em 10, às vezes até... A gente estava lá, nessa época, a gente ficou lá em uns 15 a 20 homens, dividindo marmita. E ele chegou e falou assim: Rada, a gente reunia, amados. Chegava lá na empresa, fazia aquela roda, igual o Parabelo, faz a roda e orávamos. Ministrados a palavra, tinha gente lá que nem crente era, mas pela força de estar trabalhando para nós, eles eram submetidos à palavra. Se gostavam ou não, nunca chegaram para reclamar, mas em respeito, eles ouviam. E numa dessas reuniões, Carlos chegou para mim e falou assim: Rada, subiu uma palavra no meu espírito. É hoje. Aí eu falei assim: oxi, é hoje. E ficou com isso, é hoje. E aí eu estava trabalhando com alguns outros projetos para sair daquele buraco que a gente tinha lá, que a gente estava passando, aquela seara que a gente estava passando. A gente tinha perdido 2 contratos, e aí a arrecadação caiu, lá muita coisa. E aí ele veio com essa: é hoje. E aí eu fiquei 3 dias com esse é hoje na cabeça. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Até que chegou, que a gente diz rema, né? Eu entendi o que é hoje. É tanto que é hoje, que no carro da empresa eu mandei plotar: é hoje. E aí vinha lá o slogan da empresa, o logotipo da empresa, e embaixo estava escrito assim: é hoje, e reticência. E todo lugar aonde o Rada parava o carro, o que ele vinha perguntar? É hoje. O que é hoje? E aí eu vi que era uma semente para ministrar a palavra de Deus. Porque chegou em mim primeiro: é hoje. Eu falo assim: é hoje. O dia que o Senhor preparou para você mudar a sua vida, para você sair desse marasmo, para você plantar hoje, para amanhã, você não está passando dificuldade. É hoje que você deve dobrar os seus joelhos e adorar. E aí, esse é hoje, era a ponta do iceberg, para chegar e dizimar tudo que eu tinha de Bíblia e que eu aprendi nas orações e tudo. E
sentado lá no meu escritório, lendo, escrevendo, orando, lendo. É hoje, pulou. Aí, puf, é hoje. Aí logo quem me vem na minha mente? Carlão. Carlão hoje é pai de família, tem uma empresa própria, bem-sucedido. Pensa no cara que é uma benção. E aí eu comecei a fazer um retrospecto. Todos aqueles que se debruçaram a palavra e foram fiel à palavra, hoje eles são empresários. O Jean também, se estiver ouvindo. Na minha saída de Aracaju para Brasília, meu retorno, eu tinha uma linha telefônica. E naquele tempo não era chip. Era ainda CDMA a tecnologia. Então, ou seja, tinha que pegar o aparelho, entrar na configuração e configurar o número da sua linha para quando você ligasse, ele acessasse a Herb, que é a antena de TV da operadora, e lá era autenticado e aí você passava a ser. Então, quando você ia trocar de celular, não era fácil como é hoje, de só tirar um chip. E se for o iPhone, você nem precisa nem de chip mais, não precisa nem ir mais na operadora. Você coloca um do lado do outro, ele espelha, acabou. Então, você tinha que pegar o aparelho e aí levar na operadora, abrir um protocolo e ir lá fazer essa mudança. Dei uma linha para o Jean. Jean, no passado, veio aqui. Olha só como é que é as coisas do Senhor. Jean nasceu aonde? Jean nasceu em Santo André. Nos encontramos em Aracaju. Fui embora para Brasília. Dei a linha do telefone para o cara. Quando foi ano passado, o que Jean fez? Veio visitar a família. Quando ele veio visitar a família, Rada, vamos tomar um café, cara. Eu preciso conversar com você, preciso te dar um abraço e tal. Jean, vocês me acham magro, né? Não me acham magro? Jean era 2 vezes mais magro do que eu. E dentução, ele tinha uns dentes grandão. Quando eu encontrei com o Jean, penso no camarada, o bicho já está todo, sabe, robusto e tal. Eu falei assim, rapaz, só eu que fiquei no sangue azul mesmo, né, tu? Aí ele veio e me lembrou dessa história. Tu não conhece a linha, o número do meu telefone? Eu falei assim, não. Ele falou assim, cara, eu venho aqui para te dar um abraço, para te honrar, porque você que me colocou no ramo de trabalho que eu estou hoje. Na época, eu saí da nossa empresa, eu fechei, quebrei, e eu fui trabalhar em venda de consórcio. Você sabe o que é consórcio, né? Consórcio mesmo de moto, consórcio de carro. E aí, quem era o camarada da minha confiança para que eu pudesse começar a montar uma equipe? Jean. Levei Jean, que eu fiquei como supervisor. Então, tinha uns 10, 15 caras debaixo de mim lá para venda de consórcio. E aí trouxe Jean. Jean começou a vender, amados. Jean nunca mais parou de vender consórcio. Hoje, ele vende consórcios rodobens. Ele roda o mundo recebendo prêmios do melhor vendedor de consórcio que pode ter dentro da Rodobens. E aí ele chegou e falou assim, você faz parte disso. Eu falei, que nada, mano. Tu que rala, que estuda, que faz. Ele falou assim, não, que até a minha linha telefônica era aquela que você me deu lá em Aracaju, quando você veio embora, para mim não me esquecer de onde a gente saiu. Olha isso. E por que você está fazendo tudo isso? Você falou que o culto não ia ser nostálgico, pastor. Mas eu quero trazer vocês no lugar que só Jesus pode encontrar com você. Que é o seu espírito, a sua consciência. É você não ficar só vivendo de passado, mas retornar às vezes ao passado para saber de onde Deus te tirou. Para onde Deus hoje te colocou e para onde Ele está apontando que você vá. Porque não acabou. Não acabou. Eu não sei fazer cultos nem ministrações com incentivos e, como é que fala? Para motivacionais. Eu não sei fazer isso. E até podcasts ficam me convidando para ir lá fazer entrevista com os caras. Eu não posso ir, porque se eu for, eu vou detonar aquilo que você está fazendo. Porque eu não sei ser motivacional. Eu sei ser sincero. Eu sei ser o camarada que precisa assumir as responsabilidades e vai dando a vida por aquilo. E isso que eu quero que você faça. Que você lembre-se de onde Deus tirou. E que hoje não é o final.
Hoje possa ser um amadurecimento que você precisa para que amanhã você esteja no lugar, numa posição melhor daqui que você está hoje. E a competição não é com sua esposa, a competição não é com seu amigo de trabalho, com seu gerente, com seu pastor, a competição é com você mesmo. Só você que sabe o que você deixou de fazer e o que você deveria fazer. E retornando ao livro do pastor Anderson, lá ele diz assim, que você vai prestar contas ao Supremo Juiz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que você fez e daquilo que você deixou de fazer. E o que mais me impactou é, o que eu poderia produzir e não produzi, é isso que ele vai me cobrar. E é isso que eu vou falar assim, e agora? E agora? Porque eu posso chegar lá e falar assim, está aqui, Senhor Jesus, 5 igrejas estabelecidas, um povo rendido ao Senhor, mas ele pode chegar para mim e falar assim, mas eu não era só 5, era para ser 50, era para ser 500. E aí eu vou ficar como? Então, o que eu quero que você decida? Da mesma forma que eu decidi, se eu posso dar uma orientação a vocês, membros aqui da Igreja Movimento Santo André. Decida por Jesus. Decida fazer aquilo, ou ser a pessoa, ou portar aquilo que Ele te chamou para fazer. Às vezes não é púlpito, às vezes é bastidor. Às vezes não é bastidor, é púlpito. Às vezes é trabalho profissional para quê? Para sustentar a obra do Senhor, mas às vezes eu tenho que ir para algum lugar, porque tem um povo lá que necessita que eu chegue lá, que eu pise aquela terra. E como que eu vou saber disso? A minha dedicação, a minha devoção, a minha submissão à palavra de Deus. Minhas orações, meu tempo de conversar, e aí a gente começa a produzir coisas, começa a produzir devocionais, começa a produzir livros, começa a produzir desafios, porque até agora está cheio de meme, né? Tudo começou com um duvido, aí o pastor tem que chegar e duvidar de você, para mexer com o seu ego, para mexer com os seus brios, para você chegar e falar assim, não, eu vou fazer esse devocional, esse desafio, como foi do ano passado, para ler a Bíblia. Quem realmente leu a Bíblia toda? Por quê? Falta de postagem da mídia não foi. E agora eu falo, dessa vez, a mídia é inocente. Porque ela não parou de postar. Então, essa pergunta que eu faço. Qual o meu comprometimento? Porque a palavra também, amados, ela nos orienta, nos adverte na realidade. Cuidado para não fazer a obra do Senhor desleixadamente. Ou seja, fazer por fazer, fazer para pagar cartão, fazer para o pastor parar de pegar no meu pé, fazer porque a minha esposa cozinha o meu juízo toda vez que eu chego em casa, fazer por quê? Porque eu preciso fazer para encontrar o meu lugar ou para marcar meu território dentro do ministério. Por isso que essas canções, Maranata, Volta Senhor Jesus, Ora Vem, eu fico aleluiado com isso. E se Jesus vier agora, amados, nesse momento, o que você tem para entregar para Ele? Você vai ter mais omissão ou vai ter mais talento? E o talento que diz lá na palavra não era função, habilidades, era dinheiro, grana. Mas eu quero trazer no contexto de, vou dizer até habilidades, algo que ele confiou para fazer e você não o fez. E aí? Então, esse tipo de conversa é que eu quero ter durante o ano de 2025 com você, amado. Eu estou aqui para dividir responsabilidades. Eu estou aqui para dar autonomia. Eu estou aqui
direcionado por Deus para servir você da maneira com que você quer e precisa ser servido. Porque primeiro, porque você falou quer, pastor Rada? Porque você tem que querer. Da maneira com que você precisa. Porque depois, se você falar para mim que quer e crê que precisa, aí a gente vai entrar com Bíblia e você vai ter que se moldar ao que a palavra diz. E eu não quero que você se molde para falar que eu sou um bom professor, que eu sou um bom pastor, que eu sou um bom mestre. Não, não. Porque todas essas qualidades, essas habilidades, é do Senhor. Ele só depositou em mim algumas coisas. Porque você sabe, sou chato, sou enjoado, pego no pé. Que a preocupação que tem que ter com o Rada é se ele parar de entrar em contato, se ele parar de brigar, se ele parar de puxar a orelha. Aí que você tem que ficar esperto. Pelo menos da minha parte. Então, esses desafios e essas convicções, aqui eu preciso que você tenha, amado. Seja convicto que você é verdadeiramente um filho de Deus. Umas perguntas que a gente faz no Machonaria também, eu quero fazer agora para todos, incluindo todos os membros, todas as pessoas que estão aqui dentro. Se ser cristão, que é cristão, ser parecido com Cristo, for crime, você vai ser preso? Ou você pode ser preso? Se ser cristão é crime, você vai ser preso? Para que você possa pensar. E hoje eu quero ler um texto que vai começar em Hebreus 10 e vai terminar em Hebreus 12. E o texto, na realidade, vai falar de fé. E o foco vai ser o capítulo 11 de Hebreus. Mas, amados, eu precisava fazer essa introdução toda para vocês, para falar que hoje, 5 de janeiro de 2025, você não é mais inocente de tudo aquilo que você tem vivido até hoje. E se você for um homem ou uma mulher de fé, você vai continuar conosco e vai chegar no final de 2025 falando para você mesmo. Você chega lá diante do seu espelho e fala: Radamés, esse ano você cresceu, esse ano você superou. Deus não escolhe descansado para fazer as coisas dele. Ele só escolhe os cabras, as mulheres que estão por aqui de serviço. Por quê? Porque sabe, se der sangue na canela, tá junto. Veja se tem algum descansado trabalhando com a gente. Veja se tem algum encostado com a gente. Os que estão ausentes aqui, possa ser, estão viajando, é o tempo de descanso. Por isso até os departamentos só voltam aí em fevereiro. Mas depois de um ano de trabalho, como é que você quer descansar sendo que você não trabalhou? E os que não foram viajar que estão aqui, é porque são membros de um corpo. E esse corpo não pode ficar parado, porque se ficar parado, perde a sua validade, o seu propósito e o seu destino. Porque se eu paro hoje, quantos que não vão parar porque eu parei? E o objetivo, o propósito de Jesus não é alcançado na terra. Por quê? A vida dele, o sangue dele derramado, foi para inaugurar um novo tempo de uma responsabilidade ainda maior. Que não é a de somente obedecer, mas é a de obedecer e praticar. E esse praticar é que está sendo doído. Porque esse praticar, eu posso dar um chute na canela do meu irmão sem querer. E aí o meu irmão vai ficar chateado comigo e não vai me perdoar. E eu já adianto logo, é bom você perdoar o seu pastor, porque se você não me perdoar, tu não entra no céu. E não é porque eu sou um ungidão de Jesus, não. É porque se eu não perdoar você também, eu também não vou para o céu. Até a forma de dizimar, de ofertar, você tem que estar ciente disso. Está tretado? Deixa a oferta. Vai consertar. Volta e faz.
Aqui vai falar de oferta de quem? De Abel. Mas nós nem oramos, né? Agora vai. Então pronto. Toma uma aguinha e um café para a rocha, né, Clebão? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo, acho que é 19. É porque eu troquei a Bíblia. A versão que eu vou ler é NVT. Ok? Começa assim. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e um vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. A gente sabe que quando Jesus realmente cumpriu sua obra, o véu foi rasgado, essa cortina foi rasgada de alto a baixo. Amém? E, uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos-nos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Olha a advertência. Vocês pegaram essa advertência? Vocês entenderam essa advertência? Não deixemos-nos de nos reunir como fazem alguns. Ele não falou todos, ele falou alguns. Porque há que alguns que estejam no nosso meio que não gostam de reunir ou não tem compromisso com a reunião. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se o dia para ele, o autor, quando estava escrevendo, está próximo, imagine o nosso hoje. Amém? Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Olha o perigo. Se você anda pecando, se você está com o que eu chamo de pecadinho de estimação, tome vergonha na tua cara e compreenda o que a palavra está dizendo. Se você continuar pecando deliberadamente, não tem mais sacrifício que possa te livrar desses pecados, porque o sacrifício supremo já foi. O tempo de ignorância não é contado aqui, mas hoje você sabe que se continuar pecando da forma com que está descrito aqui, deliberadamente o mesmo pecado, a gente costuma brincar que até os pecados dos crentes tem que ser pecado novo, não pode ser pecado repetido. O sacrifício de Jesus foi em vão para você. E não vai haver ninguém nessa face da terra, nem animal, nem pessoa, nem anjo, nada, que possa cobrir ou pagar esse seu pecado que deliberadamente você não larga. Aleluia. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse:
A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o que merecem. E quem está falando aqui é o próprio Deus. E também, o Senhor julgará o seu povo. Então, se você é povo, se você é filho de Deus, você tem a responsabilidade. E a primeira é de parar de pecar deliberadamente. Depois você dá um Google e vê o peso da palavra deliberadamente. Não é pecar por pecar, é pecar sabendo que está pecando. E deliberadamente, consciente e quer fazer cada vez mais e mais. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudavam os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhe foi tirado tudo o que possuíam. Saibam que lhe esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que eles lhe prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. A fé, agora estou no 11. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pausa. 2 comedores de feijão como nós fizeram a oferta. Um foi aceito, outro não. Mas o que foi aceito, o que aconteceu? Foi morto. O sangue foi derramado na terra. E a terra não foi feita para ser regada com sangue. Então a terra denunciou Caim. E por aí vocês já sabem o destino de Caim. Mas o que eu quero ressaltar, a oferta que Abel ofereceu a Deus, até hoje, fala, por exemplo. Essa oferta é o exemplo das ofertas. Não havia obrigação, não havia lei, não havia nada à época. Era uma demonstração da fidelidade de Deus e da pessoa para com Deus, retornando a Ele aquilo que Ele tinha de melhor. Por isso que essa oferta de Abel, hoje ela é exemplo, e fala até hoje, está narrada nas Sagradas Escrituras, para que quando lermos isso, olharmos para as nossas ofertas. Elas são dignas de ser exemplo para a posteridade? Porque hoje estamos aqui, e se morrermos hoje? Se a nossa senha for cantada hoje, se hoje nós estivermos na frente do Deus Todo-Poderoso, as pessoas, os nossos familiares, amigos, conhecidos, congregações, o que elas teriam de exemplo no tocante às ofertas que você realizou quando em vida? Por isso que aqui na igreja não fazemos apelos para dízimos nem ofertas. Nós compreendemos e por isso ensinamos que você é a melhor oferta que Deus pode receber. Mas você não está isento de trazer
dízimos e ofertas para que haja manutenção, porque a energia não se paga sozinha. A cadeira não se paga sozinha. Tudo que nós estamos envolvidos aqui para um conforto e para uma melhor compreensão das Sagradas Escrituras, custa. Até você vir aqui custa. Você pagou o Uber, você colocou uma gasolina no carro, IPVA, e custa. Amém? Seguindo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido, olha isso, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa àqueles que o buscam. O o devocional que a gente está postando, tanto na igreja como nas outras redes sociais, falou de Enoque. Quem leu Gênesis lá? Enoque. Se você lê o texto, porque lá está trazendo um resumo para os preguiçosos, mas é para ele ler aquele resumo, compreender aquilo e depois ir para os detalhes. Então, aquilo ali é para forçar você a fazer a leitura. É para forçar você a fazer a leitura. Então, se você for lá em Gênesis e ver a história de Enoque, meu pai do céu, quando você lê isso aqui, tu fica aleluiado. Continuando. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Eu gosto de dizer que fé é uma ação. Fé por só crer e não praticar não é fé. Fé tem que ter, eu digo que tem que ter morte na fé. Porque você tem que morrer para tudo aquilo que você está carregando para o seu egocentrismo, para o seu eu. Cristo é o centro. Por isso nós dizemos que somos cristocêntricos. Porque Cristo tem que estar no meio. Cristo tem que ser o nosso alvo. Cristo tem que ser a nossa busca. Por isso que se diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E tem algumas versões que dizem que e todas as coisas serão te acrescentadas. Ou todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque você lê os versículos anteriores, você vai ver todas essas coisas sendo acrescentadas. Mas, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é só o reino, a justiça. Nós fomos feitos justiça de Deus nessa terra, porque conhecemos o que devemos que fazer e auxiliamos e servimos até de socorro e de propriamente de justiça para contra uma injustiça praticada. Por isso que nós dizemos também no Maçonaria que o homem, ele é responsável por guardar não só sua família, não só sua congregação, mas a sua cidade. Por isso que dizemos, você tem que ser o melhor homem que essa terra pode ter. E quando fala de você ser o melhor homem que essa terra pode ser, não é ser o melhor homem que o pastor, não. É você ser a sua melhor versão de si mesmo. Mas dentro dos princípios. Como dizemos também, se você quebrar o princípio, lá na frente o princípio te quebra. Amém? Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Olha isso. Isso é fé. Fé sendo praticada. Que Deus falou, vou te dar uma terra. Como é que fala? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Só falou isso, te mostrarei, não mostrou. E o camarada abraçou aquilo e saiu. E se você ler o texto, lá de Gênesis também, você vai compreender que ele não saiu sozinho. Saiu ele com a mulher, com os filhos, com os empregados que ele tinha, e até com seu sobrinho Ló.
Então como é que o homem leva, vamos dizer, uma congregação sem saber para onde vai? Isso não é fé, não? E isso não é a fé propriamente sendo exercitada? Porque já pensou ele sentar lá com Sara, na hora ainda era Sarai, né? Mas vamos falar, com Sara, Abraão sentou com Sara, ó, seguinte, reúne tudo aí, arruma os empregados tudo, monta tudo que nós vamos para ali. Para ali para onde? Não sei, o Senhor que vai mandar. Fala aí, Fernando, você chegando para Carol agora, fala assim, ó, arruma Enzo, arruma as malas, faz aí as trouxas, que nós vamos mudar. E ela vai, Fernando, para onde, Fernando? Não sei, o Senhor vai mandar. Hã? E aí, Quebrão, você com sua esposa, seus filhos? E aí, pai de nações, Anderson Sertório, e aí? Denise ia aceitar de bom grado um negócio desse? Como? Estou gestante, tem filho pequeno, tem adolescente, como é que vai? Isso que é fé. O início não foi? Fé não é a convicção das coisas que não vemos? Porque se você vê alguma coisa, como é que você aplica a fé? Lembra quando você pegou o primeiro metrô na sua vida? Lembra? O frio na barriga, os borboletas que a gente fala, né, na barriga. E você com medo de pegar o metrô errado, que ia parar em lugar errado. Lembra? Lembra disso? Você ri, né, macho? Você foi. Hoje você exerce fé para pegar metrô? Você exerce fé hoje para pegar metrô? Por quê? Porque você já sabe para onde vai, qual a linha pegar, a cor, e aqui ainda tem cor, tem não sei o quê, tem um bocado de coisa ainda para identificar. E quando é a questão de tirar a habilitação? A primeira vez que você sentou num carro, você queria passar marcha e ficava olhando. Ou com você foi diferente? Eu tive uma instrutora, tá aqui, não me deixa mentir. Quando eu pegava, sentava um Fuscão, 1972, volante de osso. Que quando eu pegava, já estava com o carro andando, ia passar marcha, eu olhava, ela falava, não pode olhar, senão você bate. Teve uma outra oportunidade que eu já estava me sentindo o cara, né? Aí colocando o bracinho na janela e olhando ela. Tu nem aprendeu a dirigir, já quer ficar olhando, rapaz, olha para frente. Não era nem casado ainda, hein? Hoje, precisa disso? Hoje o carro não precisa nem ser automático. Já vai no instinto. Hoje, para mudar de faixa, você já não se mela todo para mudar de faixa. Hoje você já não fica agoniado quando vai passar uma blitz. Não, cara, tá, com PVA pago, tudo pago, a habilitação em dia, tudo certinho. Mas tinha uma blitz, nossa, parece que o coração ia sair da boca. Tudo que pensava de errado, falava, será que eu cometi isso? Será que eu cometi... Como, filho de Deus? Se você sabe que não cometeu, e aí ficava lá, e quando saía do carro? Hoje não precisa. Então, se fosse hoje para você dirigir, você não vai exercer fé. A fé que hoje você exerce para dirigir é que não venha um maluco e bata em mim. Não é isso? Essa é a fé que hoje você faz. Porque hoje você não precisa dirigir para você. No passado você dirigia para você. Hoje você tem que dirigir para você e para os outros. Porque você tem que dar uma freada para o cara te cortar e entrar. Não é? E ainda dá glória a Deus. Agora! Né? Porque agora fica com aquela brincadeira, filho de Beleal. Eu sei, tá brincando, mas a motivação do coração é xingar. Ah, filho de Deus. Mas qual a motivação de você chamar de filho de Deus? Não está xingando um palavrão, nem nada, amaldiçoando, mas é igual criança. Tem um termo que a gente usa com criança, abençoado. Esse guri é abençoado. Será que é abençoado mesmo ou você está falando que o menino é maldito, é bagunceiro? Porque todo mundo que é aleluiado, né? Aí o bicho, esse menino é abençoado. Não, fulano é abençoado. Mas a motivação do seu coração é abençoado mesmo, porque existem as crianças abençoadas mesmo. Educadas, cristãs, justas, não fala mentira, não faz arte, tudo que vai mexer pede permissão. Não, são abençoados. Mas existe os aleluiados, existe o contrário também.
que gosta de mexer e tudo. Mas aí, o que é isso? É a característica da criança. Aí você vai moldando. Filhão, não pode ser assim não, tem que ser assado. Entendeu? Ó, filhão, aí vai entrar uma outra coisa, eu não quero entrar nesse mérito não, que aí vai ter um bocado de coisa aí que a gente precisa ver para trazer para cá. Mas o que eu estou falando é de exercer a fé. E eu exerço a fé agora em nome de Jesus. Levi e Lucas, já quieta. Tá com dor ali, é sério? Em nome de Jesus. Bota a mão aí, macho. Pede para segurar pelo menos o final do culto. Levi já está aleluiado lá, mas Lucas. Aí eles já estão lá, sou eu. Que minha mãe é abençoada, meu pai é abençoado. O ruim é se falar assim, eu vou primeiro, você vai segundo, aí é aquela briga lá e tal, né? Mas Deus é bom. Deixa eu continuar aqui para dispensar a nossa irmã. Amém? Vocês estão compreendendo que agora não precisa mais exercer fé dessa forma? Mas qual a fé que você precisa exercer hoje? A fé que você vai ter força e sabedoria suficiente para cobrir as sagradas escrituras, que na hora que o Senhor Jesus chegar diante de você, você vai entregar os seus talentos, você vai entregar à medida que Ele espera que você entregue. Essa é a fé que você tem que colocar agora. Fé que amanhã você vai levantar cedo e vai trabalhar. Isso é fé. Ah, mas tem responsabilidade. Tem. Mas fé gera responsabilidade. A fé é movida pela responsabilidade. Se você não tem a responsabilidade, você não vai exercer fé. Porque você tem que, entrar para dentro. Você tem que mostrar, você tem que, a gente costuma dizer, matar no peito. E fala assim, não, é responsabilidade, eu tenho que ir. Está com dor de cabeça, está com preguiça, mas vai. Por quê? É responsabilidade. E você tem fé que vai chegar no local de trabalho e vai fazer um bom trabalho. Amém? Parei no 9, né? E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus é fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas e incontáveis como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. As avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros, peregrinos neste mundo. Aí eu te pergunto, tu é o quê? Tu é filho de Deus, mas peregrino nesse? Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha. Olha isso aqui eu marquei aqui. Eu quero só que você preste atenção nisso daqui, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Pois lhes preparou uma cidade. Te pergunto, Deus tem vergonha de você? Melhor dizendo, Deus tem vergonha de ser chamado o seu Deus? Vou repetir aqui, Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Eu não sei como é que está na versão de vocês aí. Por isso que eu trouxe nessa. E quando é que Deus tem vergonha nossa? Não está nas escrituras, mas eu suponho. Quando você peca, eu suponho. Quando você não representa bem o reino dos céus. Você se diz o cristão, você se diz o evangélico e pratica obras das trevas. Eu acho que é aqui, né, nesses contextos, é que Deus fala assim, poxa, será que... Né? Porque lá em Gênesis também, você lembra do dilúvio? Deus se arrependeu de ter criado o homem
e tudo o que ele havia criado. E o que ele fez? Reset. Quando eu olho para a arca, lá para Noé, para mim é um reset que Deus fez na criação. Recomeçou. Pegou o que tinha de melhor. Lembra? Entrou um casal de cada bicho e tal, aquela coisa toda. Noé, seus filhos, as esposas de seus filhos. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha o poder para trazê-lo à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Eu não vou me deter na história de Abraão e de Isaque. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou a cada um dos filhos de José. Jacó era quê dos filhos de José? Jacó era o quê dos filhos de José? Avô. Então o avô ainda tem o poder de abençoar os filhos junto com os pais. Então o avô não é o camarada já aposentado. Avô é o legado sendo exercido para que a geração lembre-se disso. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei, e perseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que era invisível. Olha isso aqui também. Moisés. Não foi no mesmo estilo lá de Abraão? Você vê que repete? Eu quero que quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês verem que sempre tem uma redenção, depois vem um povo caminhando tranquilo, daqui a pouco o povo peca ao extremo e Deus tem que mandar mais um reset. Tem que mandar mais alguma coisa para fazer. E aí eu pergunto, será que não está na hora do nosso reset? Estamos preparados para o Maranata? Porque nem todos vão, nem todos passam. Eu até brinquei com um pastor, que a gente estava conversando através de uma videoconferência, e eu falei que as 144 mil testemunhas lá, eu falei assim, rapaz, se continuar desse jeito, eu acho que vai ser só esse número mesmo. Eu sei que tem uma briga escatológica para isso, mas as 144 mil testemunhas, eu acho que vai pegar só esse número mesmo. Do jeito que está indo, se a gente não abrir os olhos, porque numa terra habitada por 8 bilhões de pessoas, a palavra diz que só 144 vai estar de testemunha. Isso é brincadeira, tá bom? É só para te fazer pensar. Porque não vai ser só a 144, tá bom? Mas é para você pensar. Se fosse hoje, será que no Brasil salvava 144 mil? Não vou longe. Santo André, sobraria? Por isso que é bom o Evangelho. O Evangelho coloca a gente para pensar. A palavra de Deus coloca a gente para pensar. Ela nos dá um retrovisor bem estruturado, que nos dá confiança de olhar, alguém sofreu para me estar aqui. Tem a cruz levantada. Eu sou da cruz. E tem um futuro ainda proposto. Mas para chegar nesse futuro proposto, eu tenho que viver bem o hoje. Então não adianta ficar só sonhando com o que poderia ter feito, sendo que você não age na sua fé.
a sua fé tem que ter ação correspondente. Nós temos que andar com a mentalidade da eternidade, mas vivendo bem o hoje. Porque senão você vai fazer igual Moisés, que é o que a gente vai terminar de ler aqui. Ele entrou na terra prometida? Porque vacilou. Vacilou uma vez. Aí o que Deus falou? Olha, você só vai olhar, porque eu pedi para você fazer X, você fez Y. Se, entre aspas bem grande, na antiga aliança uma vez só não deu certo, imagina agora a gente. E o que nós lemos lá no início? Pecando deliberadamente. Então para de pecar, amados. Pecado tem que ser um acidente na nossa vida. É o mesmo pecado, toda vez a mesma coisa. Gritar com a esposa, bater na esposa, cozinhar o ouvido do marido, encher o saco do marido, dar jejum no marido, sexo. Para com isso, pô. Aí toda vez a mesma coisa. Se quer alguma coisa, aí faz uma chantagem de outra. Ou deixa de cumprir outra. Onde eu parei? 25, né? Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa, aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Quanto mais precioso dizer, a pergunta que o autor está fazendo, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Eu sempre leio bem, mas na hora, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam as promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornando-se poderosos na batalha. Fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram suas esperanças na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoite, outros acorrentados em prisões, alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos a espadas. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Que tal você transformar esse mundo como não sendo digno de você? Mas com a base do princípio. Olha aqui que o escritor diz, que todos os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, o mundo não era digno de ter os caras. O mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Já estou encerrando. 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de
todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que esperava, ele suportou a cruz, sem importar com a vergonha. Jesus viu esse culto quando estava para ser crucificado. E ele sorriu pela alegria de vermos reunidos no nome dele, dando glórias a Deus pela vida dele. Ele viu e sorriu e foi para a cruz com alegria. Por quê? A alegria que ele estava proposto para ele ver, conhecer e estar presente, porque ele está presente aonde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está aqui. Essa alegria de estar várias pessoas com os ouvidos parados, atentos a que está sendo ministrado sobre a vida dele, é isso. Aí eu te pergunto, qual a alegria que está proposta para você? Por que não se agarra a essas promessas? Por que não pega a sua fé e coloca para ela trabalhar a seu favor? Eu creio, porque creio eu falo, porque eu falo eu vou ver. Agora, ele está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Olha aí, está passando por perrengue? Está desanimado? Tua fé está fria? Olha para a cruz. Está ruim o negócio? Está no estreito? Olha para a cruz. Está precisando de fogo? Olha para a cruz. Está precisando de um chutão para andar para frente, um chute na canela, um chute nas nádegas para andar mais rápido? Olha para a cruz. Não desanime. E a palavra já disse que vai piorar. Para que está desanimando agora? Vai arrochar. Então anime-se. A palavra de Deus também diz que a alegria A alegria de quem? Do Senhor é a nossa força. E aonde a gente viu a alegria do Senhor? Meu Deus do céu. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Quem está arriscando a vida na luta contra o pecado aqui? Vai chegar um tempo que vamos ser perseguidos. Vai voltar ao tempo lá. Tem um hino Um hino não, né? Uma canção do Gabriel... Em memória lá? Gabriel Guedes. Nossa! Vocês já ouviram essa? Depois vocês procuram lá no Spotify, no Deezer. In Memoriam. Gabriel Guedes. É para você ouvir a música, não é para você cantar, não. É para você ouvir, prestar atenção na letra. Tem um trecho que fala que as ruas de Roma, elas eram iluminadas com o corpo de um cristão em cima de um poste, servindo de lâmpada, pegando fogo. Botavam fogo nos nossos irmãos no passado, num poste, para iluminar a rua. Diz a canção. E se você for olhar, até nesses filmes ainda que a gente assiste dessas épocas, você vê que os caras ficavam presos em umas gaiolas na entrada da cidade e morriam de inanição. E a gente já está chorando. A gente já está desanimando. Se prender seu pastor hoje, quem é que assume o lugar? É isso que eu preciso. Se minha senha for cantada agora, ao descer desse púlpito, quem é que fica no meu lugar? É isso que eu preciso. É isso que Deus precisa. De quem continue. De quem assuma o legado. O que eu estou fazendo aqui é assumindo o legado de Jesus. Eu estou assumindo, estou andando com ele. Estou puxando sua orelha. Estou pegando no teu pé. Estou sendo o velho enjoado. Para que você acorde. Não desanime.
Não desanime. Se está desanimado aqui, você pode mudar para qualquer outro lugar. Lá o desânimo vai estar lá te esperando. É igual os malucos que gostam de fugir de dívida. Não adianta, macho. Não adianta fugir de perseguição. Vai estar lá. Você só mudou o endereço geográfico. Ainda mais agora com a internet que acha todo mundo em tudo quanto é lugar. Então bata no peito, assuma a responsa e vá para cima. Eu acho mais fácil você colocar a faca na boca e ir para cima para assustar. E o camarada ir embora, o pecado ir embora, o Satanás ir embora, do que você ficar mudando de estado com medo. Não estou falando que é proibido mudar de estado, viu? Aleluia. Amém? Porque irmãos são promovidos. Você viu aí o Henrique, né? Henrique foi promovido, foi assumir uma administração de uma empresa em Campinas. Em Campinas, um tal de pastor Rada saiu de Brasília e veio aqui assumir igreja de movimento. Promoção. Mas você fugir com medo? Seja homem, seja mulher de Deus e assuma as consequências das suas más escolhas. Pague o boleto, que a gente fala, a gente gosta de brincar. Paga o boleto. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que você não é filho dele de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois os nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que os assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam e não sejam, mas sejam fortalecidos. Não caiam, os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Então, até você aplainar os caminhos para aqueles que vêm após você, você tem que fazer um bom serviço. Não pode deixar buraco, porque se vier o irmão manco e cair, você vai ser responsável. Deus é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre, mas você tem que assumir o seu papel de filho. Você tem que colocar a sua fé em prática, em ação. Fé em ação é crer que o que a palavra diz é verdade e você vai para cima. Seja igual o pastor antes, creia na fitinha. Creia na capa. Ele falou, outro dia desse, eu estou crendo agora até no logo da editora que imprime a Bíblia. Agora até no logo eu estou crendo. Não deu sangue na canela, você não está sendo preso, não está sendo apedrejado. Por que está desistindo? Nós temos uma vida santa para ser vivida e compartilhada. Porque sem santidade, ninguém, a palavra é bem séria, ninguém verá Deus. Quer ver Deus, seu Pai? Viva em santidade. Faça como Paulo. Sede santo? Não. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus, sede santo como eu sou santo. Então, há condições de ser santo nessa terra.
Pregue a palavra, insta a palavra, declare a palavra, rumine a palavra, leia a palavra. Acho que é Josué. Lembra quando Deus estava conversando com Josué? Medite no livro dessa lei de dia e de noite, para saberdes tudo que nele está escrito, para cumprires. Eu sou contigo. Seja macho, seja homem. E aqui quando ele está falando, é para as meninas também. Seja forte, seja firme. Amém? Até aqui nos trouxe o Senhor, já é 7h30 já. Não quero estender. Mas eu queria ver resultados da sua fé. Eu queria mesmo. Eu queria. Amanhã, depois, mais para frente. Quando eu estou falando de amanhã, não estou falando amanhã, já segunda-feira. Estou falando no dia de amanhã. Queria ver sua fé tangibilizada. Fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Tangibilize a sua fé. Porque a fé está tangibilizada aqui, ó. Aqui, ó, é a fé tangibilizada. A fé de Abraão está aqui, ó. A fé de Noé está aqui, ó. A fé do Supremo Jesus está aqui, ó. A palavra de Deus é a fé tangibilizada de homens e mulheres que serviram, devotaram, morreram por Deus e por sua palavra. Está aqui, ó. Está com falta de fé? Tem aqui, ó. Aí eu nunca vi a minha fé. Aqui, ó. Fé tangibilizada. A palavra da salvação. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de eterno. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu quero te exaltar e te dar graça por mais um ano diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque 2024 nós passamos. 2024 foi superado. Sabemos que estamos nesse tempo, Cronos, Pai. Mas, mais uma vez, o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos sustentou, a sua graça, o seu favor, o teu amor, as suas misericórdias que não têm fim, nos trouxeram até o dia de hoje. Então hoje, Pai, clamamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, nos submetemos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que ela é santa, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela é poderosa para discernir até as motivações dos nossos corações, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o seu povo, aqui está os seus filhos, aqui está a sua igreja, e no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, a cada família aqui representada, a cada casal, a cada filho, a cada gestação. Pai, eu quero colocar a vida de Eduarda Caroline diante do Senhor agora, Pai. Alice, Senhor, que o Senhor toque naquele ventre, Pai. Dê força, Pai, para que seja um parto normal, para que seja um parto guiado por tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Que a Alice venha a esse mundo, Pai, e ela cresça não só em estatura, mas em favor e graça diante de Ti e das pessoas, Pai. Em nome santo de Jesus, queremos Te louvar pela vida de Joaquim, queremos Te louvar, Pai, pela vida de todos os filhos que o Senhor nos deste, Pai, no ano de 2024. E já agradecendo, Pai, àqueles que já estão encaminhados para esse ano de 2025, a Liz, a Lucas, a Levi, Pai, ao filho da Carol, Pai, em nome de Jesus, do Fernando, Pai, e a todas as gestantes desta igreja, Pai, a Tuane, Pai, em nome de Jesus, novos filhos, novos legados, Pai, sendo plantados, Pai, sendo aflorados para a honra e para a glória do Teu santo nome. Dê a todo pai e toda mãe sabedoria necessária na criação, na admoestação, na correção, no amor, no trato, Pai. Que nada falte a eles, Pai. Que as suas bênçãos os alcance, que os celeiros sejam cheios, transbordantes. Pai, eu oro pela vida dos meus netos, Pai, em nome de Jesus. Eu já glorifico o Senhor pela vinda dos meus netos, Pai, e dos meus bisnetos. Me dê força, Pai, me dê sabedoria, me dê graça, que eu quero fazer como meu Pai.
O pai de José fez, orou por todos, por Jacó, Pai. Eu quero orar, Pai, como Jacó orou pelos seus netos. E se o Senhor me conceder graça, quero orar também pelos meus bisnetos, Senhor. Os abençoá-los, mostrar ao Senhor, apresentar ao Senhor para os meus netos e bisnetos e para todos os filhos dessa congregação, Pai. Não vão ser mais os mesmos, Pai, mas nós estamos buscando aqui favor e graça. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, diante da Tua cruz, para louvar a Ti, meu Senhor. Jesus Cristo, obrigado pelo Teu sangue. Jesus Cristo, obrigado por suportar toda a vergonha que estava proposta para nós. Obrigado, Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, meu Deus. Os meus filhos adorarão o mesmo Deus que eu, e os meus netos adorarão o mesmo Deus que eu, Pai. Obrigado, Pai, por tão grandes benefícios. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta igreja, Pai, pela responsabilidade que me destes, Pai, de cuidar dessas almas, Pai. Que eu, Pai, não seja encontrado em nenhuma falta, em nome de Jesus. Não quero, Pai, ser pedra de tropeço para ninguém. Mas, Senhor, quero que ser mola propulsora, a plataforma a enviar melhores homens, melhores mulheres, melhores filhos, melhores, Pai. Melhores, Pai. Que a minha vida possa ser exemplo para eles, Senhor. Como a Tua, ó Jesus, é exemplo para mim, Pai. Dai-nos força, sabedoria, graça. Não vamos retroceder, Pai, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Vamos para cima, vamos para o alvo da nossa suprema vocação, que é Cristo Jesus. Assumamos agora a responsabilidade de sermos seus filhos e não vamos decepcionar, Pai. Mostre-nos o que precisamos ver. Mostre-nos, Pai, o que precisamos ver. Tua palavra santa, eficaz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado, Pai, por cada milagre que o Senhor, Pai, manifestou na vida dos meus irmãos, dos teus filhos. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada. Sabemos que o Senhor ainda vai fazer muito mais. E os nossos olhos estão fitos no Senhor, o Rei da Glória, a Jesus de Nazaré. Estamos com o Senhor, Pai. Estamos com o Senhor, Jesus. E não queremos sermos encontrados em falta, mas queremos transbordar da Tua alegria. Queremos transbordar, meu Pai, da Tua palavra. Queremos transbordar, Senhor, daquilo que precisamos fazer, Pai, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Que essa cidade que se chama Santo André, Pai, reconheça e glorifique o Senhor por todas essas famílias redentivas que aqui congregam, que aqui se reúnem e que rendem graças e louvores a Ti, Pai. A cada liderança, a cada pastor, em nome santo de Jesus, a cada membro, que o Senhor surpreenda a cada um deles, Pai, mais e mais. Mas que eles, Pai, assumam a responsabilidade de não tirar os olhos de Ti. Que possam guardar o coração, Pai. Que eles possam colocar o coração na Tua palavra, porque a Tua própria palavra diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Obrigado, Pai, por tão grandes benefícios. Eu Te louvo, Pai, Te glorifico. E no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, eu abençoo a cada irmão, eu abençoo a cada família, Pai. Eu abençoo a cada criança, Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu amor, Pai, possa curar, possa expandir, possa prosperar. Mas também, Pai, possa confrontar em amor. Que possamos ser corrigidos pelo Teu amor. Que possamos ser corrigidos, Pai, pelo Teu coração. E que essa semana, Pai, seja extraordinariamente abençoada pelo Senhor. Que os nossos olhos não se apartem do livro desta lei, da Tua palavra. Que possamos meditar nele dia e noite.
para compreendermos e aprendermos tudo que nele está descrito, e assim cumprir, e assim guardar, e assim proclamar. Só o Senhor é o Deus, só o Senhor é o nosso Rei. Em no nome santo de Jesus. E quem crê, diz amém. Glória a Deus.